Boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer estar abrindo essa mesa aqui, ter recebido esse convite de estar falando com vocês hoje. Agradecer a presença em massa, né, das nutricionistas que trabalham comigo. Deixa eu só apagar a luz aqui para vocês enxergarem. Como o Felipe contou um pouco por que ele está... O Felipe contou um pouco, também vou contar por que eu vim parar aqui, o que eu estou falando com vocês hoje. Como eu trabalho com transtornos alimentares e, especificamente, gosto muito de falar sobre imagem corporal, que ainda patina, né? A gente ainda, por mais estudos que a gente tenha, por mais que a gente tente abordar, ainda é uma coisa que a gente pena muito para entender e é algo que também pega bastante para os pacientes e a gente fica muito mais difícil, né? O tratamento e a reincidência da doença com certeza vem muito em prol desse mal-estar que a gente não sabe ainda muito bem como tratar, mas a gente se esforça muito. Então, na verdade, acho que como me convidaram também, me colocaram em contato com a Silvia, a idealizadora também de Nova York, ela entrou em contato comigo e me convidou para poder falar com outras pessoas aqui do Brasil envolvidas com esse assunto. Então, estou aqui hoje para falar um pouco para vocês o que eu falo com as meninas, que a gente trabalha muito esse tópico, ditadura da beleza. Então, vamos lá, a gente vai fazer um breve passeio aqui pela história, né, em relação ao corpo. Sempre houve, né, a mulher sempre seguiu um padrão de beleza, assim, sempre desde as épocas da Renascença. Obrigada. E aí a gente, né, simplesmente existe uma mudança de década para década, mas a mulher sempre teve o ideal de corpo a ser seguido, né, e o corpo ele traz consigo uma identidade. Como se fosse uma colocação da mulher dentro da sociedade. Então, acho interessante a gente começar falando da época, né, da Renascença, mais ou menos até século XIII, até meados de 1920, onde o corpo ideal da mulher na aristocracia era um corpo roliço, um corpo forte, né, que simbolizava a fertilidade. E naquela época também não havia tanta disponibilidade alimentar, e quem podia ter aquele corpo mais roliço, né, mais fértil, eram, né, pessoas da alta classe. Então, até então, esse corpo era um corpo desejado. E a primeira cisão, acho que a primeira ruptura, né, desse corpo, aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial, com as mulheres que têm que sair dessa vida como dona de casa, etc. Tal. Quando elas perderam os maridos na Primeira Guerra, elas se veem obrigadas a ir para o mercado de trabalho e criam uma independência financeira e sexual também, né? E a gente consegue perceber muito isso nelas, até nas vestimentas e na roupa. E se cria na época, né, um termo para falar dessas mulheres que eram as flappers, né? Não existe mais aquele corpo tão curvilíneo, né? As vestimentas ficam um pouquinho mais simples, né? E elas têm uma importância muito grande, porque elas também conseguem imersão política, né? Conseguem também o direito de votar nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, logo depois, né, a gente vê, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Depressão de 29, com escassez de alimentos, e depois da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas não tinham tanta, né, estavam um pouco mais introspectivas, tem uma volta daquela mulher mais sensual, feminina, que também mais dedicada, né, à casa, à família, muito representado, né, por ninguém menos que a Marilyn Monroe, que era o símbolo da sensualidade feminina na época, né? E era muito marcante, né, os pine-ups, meninas muito delicadas, muito curvilíneas, né, com poses muito femininas. E é interessante a gente ver que cada década ela vem contrapondo a outra como se fosse um método não de revolta, né? Mas uma vez que você conseguiu uma coisa, você já passa para um outro ponto, né? Você já quer conquistar uma outra coisa. Então, a gente tem, na década de 60 e 70, a Twiggy, não sei se alguém, acho que muitas pessoas lembram dela, que ela era uma figura muito magra, com poucas formas, né? Até dando um pouco mais de dimensão a essa forma mais androgênica, não tem tantas curvas, como se fosse uma revolta. Ela vem contrapondo aquela mulher da década de 50, que era mais curvilínea, dona de casa,
como um sopro de ar fresco, né? Ela vem simbolizando juventude, mas ao mesmo tempo o seu corpo acaba virando um molde, né? As pessoas têm ela também como molde, e nessa época as pessoas também começam a querer seguir muito esse padrão. A gente tem ela como um ponto muito marcante na história, né? Então, fora que a naturalidade voltou em relação à maquiagem, não tem tanta exuberância, é alguma coisa mais simples, né? Roupas também diferentes, não tão sensualizadas, um pouco mais retas. Então, enfim. Daí, a gente tem o contraponto dessa época, a década de 70, que muito marcante por conta até da ascensão, né, dos programas de incentivo à atividade física, até por conta de uma questão física, né? Então, tem estudos acerca os estudos acerca do problema da obesidade, eles ficam muito maiores, e isso também é muito marcante, né, no corpo ideal da época, que era um corpo mais atlético. Então, essa foto também ilustra bastante. Acho que até hoje a gente tem um vai e volta, né, da Jane Fonda, e ela simbolizando bastante esse lado mais atlético, esse lado mais o corpo saudável, né? Então, mas eram atividades físicas extremas, etc. Mas enfim, tinha todo um glamour, uma cor, uma maquiagem. Nessa época, o termo manequim ele cai em desuso, e substituindo ele vem o termo modelo, que como definição tem como se fosse um exemplo a ser seguido, imitado. Isso já imprime para esse tipo de profissional um outro tipo de importância. De pessoas que são realmente modelos. Elas carregam em si esse nome bem forte. Então, no final dos anos 80 e início dos anos 90, existe o ápice, né, das supermodelos. Elas são conhecidas como top models, né? Elas têm, além de uma beleza extrema, uma personalidade muito forte, e elas acabam fazendo muito sucesso, sendo muito famosas, conseguindo muita atenção da mídia, enfim. E essas podia inclusive conhecer elas pelo primeiro nome, Cindy, Linda, Tatiana, todas essas que naquela época começaram a fazer muito sucesso. Juntamente com isso, a indústria da beleza, a indústria da moda também tem uma seção bem pungente, e os concursos de modelo, os concursos de Miss, eles acabam também ficando muito em voga, muito vigentes, porque todas as adolescentes querem ser assim, né? Não só beleza, mas elas querem ser modelo, elas querem ter o que essas modelos têm. Então, isso vem também com muita força, né? E aí, a gente tem uma fase que a gente chama fase elitista da moda, né? Meados de século da década de 90, que muito marcado pela popularização da heroína, da droga heroína. Então, como ela foi popularizada, tanto nos meios da alta sociedade como na sociedade em geral, isso era muito evidenciado nessas modelos na época. Kate Moss, por exemplo, né, que é uma dos ícones da época, que eram apelidadas de heroin chicks, como se fossem heroinômanas chicks. Então, elas tinham poses glamourosamente decadentes, peles pálidas, olho mais profundo, né, bem emagrecidas, mas uma magreza doentia. Então, isso perdurou por um tempo. Nessa época também, alguns filmes saíram, acho que vocês talvez lembram do Pulp Fiction, do Kids, do Transport, todos esses filmes que também foram muito retratados nessas fotos, nessas poses. Bill Clinton não ficou muito contente, né, porque como elas também eram modelos e também eram muito seguidas pelas adolescentes, ele já cortou isso, né, um pouco mais rápido. E a gente tem a volta da supermodelo, né, com uma pessoa que a gente conhece bastante, a Gisele Bündchen, que recebe inclusive uma definição de upper model, sobre modelo. Então, ela vem junto com, na verdade, com a convergência de fatos, né? Existe uma ascensão maior ainda da indústria da beleza. As cirurgias plásticas, como a gente conseguiu ver, começaram a aumentar, né, paulatinamente. Tiveram instituições de saúde, elas também preconizam muito a magreza, mas uma magreza
vinculado à saúde, mas ao mesmo tempo é uma era que, como a gente tem na verdade vários paradoxos para discutir, e é bem complexo. Então, assim, a gente tem, além de uma beleza que eles chamam até como se a Gisele fosse curvilínea, a gente tem uma beleza, além de ser magra, um pouco mais forte também. Ele não quer de jeito nenhum mostrar. Enfim. Então, na verdade, o que acontece é que, assim, existe uma ascensão muito grande. Até, assim, tem, se a gente for conseguir ver paradoxos, tem na nossa sociedade, né, uma altíssima disponibilidade alimentar, existe também desenvolvimento da alta gastronomia, e o que você vê é que o indivíduo, para ser reconhecido, ele tem que resistir aos excessos. Então, uma vez que lá na Renascença você tinha pouca comida e quem era mais, tinha um corpo mais avantajado, tinha como se fosse um estado social, hoje em dia, como a gente tem tanta disponibilidade, né, de cirurgias plásticas, academias, vocês podem acho que começar a formular na cabeça de vocês o tanto de imagem e informação que a gente recebe, que a gente realmente, se quiser, pode ficar magra, né? É só a gente querer. A gente tem tudo isso na nossa mão. A gente pode perder 25 quilos sem lipoaspiração, dieta dos famosos. A gente tem uma gama de opções para escolher para poder ficar bonita. Se não der certo, a gente faz uma cirurgia plástica, né? Qualquer tipo que a gente viu aqui. Enfim, a gente tem à nossa disposição, se a gente tiver um pouquinho de condição, acesso, condição e condição, a gente pode conseguir aquela beleza que uma vez era um dom divino. Hoje em dia não é tanto um dom divino quanto uma busca a qualquer custo, né? Existe também, que a gente fala assim, por que isso hoje em dia, talvez como sempre existiu um padrão de beleza, mas tem uma outra coisa que me passa muito pela cabeça, além de é globalização, né? O acesso à informação muito rápida e difunde todos os padrões de beleza que eu coloquei, né? dessa pessoa magra, atlética, em qualquer tipo de cultura. Então, se você for ver lá na China, tem a chinesa que faz operação na tíbia, né, para ficar um pouco mais alta ou para diminuir, né, o olho puxado. Então, você acaba tendo uma miscigenação desse tipo de informação e uma padronização mais global. E ela vem com peso muito forte, né? Juntamente com isso, tem uma estigmatização da gordura, que a gente fala que não é meramente científica. Ela vem também, a gente fala que a gente está num ambiente lipofóbico, né? As pessoas têm muito medo de gordura. Elas veem a gordura como, talvez, assim, o que elas menos gostariam de ter, né? A gente tem até um estudo que mostra, por exemplo, crianças, se você colocar fotos de várias pessoas com deformidade física, enfim, com algum tipo de câncer, etc., uma pessoa obesa, e você pergunta para uma criança qual dessas você não gostaria de ser amiga, a criança vai direto à obesa, né? Ou uma pessoa mutilada. Então, a obesidade realmente está num momento completamente complicado e a gente vê isso exposto na sociedade de várias formas, o tal do bullying, né? Que crianças muito novas sofrem demais. E as pessoas querem ficar magras a qualquer custo. Então, a gente tem uma medicalização da comida, você só tem que comer X%, Y%, um imperativo de tudo que você tem que fazer, exercitar e ser, para ser uma pessoa aqui na sociedade competitiva que a gente vive, de valor. Então, se você não... Né, então, a gente, na verdade, tem um conflito muito grande de informações, a gente recebe informações o tempo todo, e ao mesmo tempo, como a gente se sente frustrado, às vezes, de não conseguir, parece tão fácil, a gente tem tudo tão na mão, como isso acaba sendo um desafio muito grande, essas frustrações podem acabar exercendo um papel importante, de um lado, né, em problemas alimentares, distúrbios psiquiátricos e psicológicos, depressão, então, enfim, uma gama de problemas subsequentes, mas, de forma geral, o que eu queria colocar hoje para vocês, a gente já tem uma resposta, né? Acho que todos aqui, por isso que essa plateia está tão cheia, porque todo mundo, em algum momento, de alguma forma, de algum sentido, se sente tocado por esse assunto. Todos estão sujeitos, não mais as mulheres, como eu coloquei para vocês, como a Silvia também colocou, a gente tem homens, crianças, qualquer
qualquer pessoa, pessoas que não tinham acesso antigamente talvez à internet, pessoas de outras culturas, hoje em dia com a globalização, elas também têm esse acesso e também vários estudos mostram que elas acabam desenvolvendo bastante problema com a imagem corporal depois que elas têm esse contato, né, com o que acontece no mundo. Elas também querem ser daquela forma. Então, na verdade, assim, alguns outros, só para terminar de elucidar isso para vocês, exemplificar, tem alguns estudos que mostram crianças de 6 anos de idade com transtornos alimentares. Né? Hoje também, atualmente, a gente tem recebido bastante homem no ambulatório, um ambulatório só para os meninos, só para os homens. Às vezes o padrão é um pouquinho diferente, às vezes tem outro padrão que o homem quer ser muito forte, né, e nunca está satisfeito com o tanto de força que ele tem. Isso também é um tipo de problema. Então, o autocontrole, né, ele é muito comprometedor, talvez, porque você se sente mal de não tá de acordo com ele. Então, acho que só usando a gente acaba não tendo muito espaço para teorizar. A gente tem essas imagens, até coloquei aqui para vocês, imagens que sedam, né, e que seduzem. Essas são imagens trabalhadas, imagens com Photoshop, enfim. Tem um monte de discussão acerca disso também. E isso faz com que a gente tenha pouco espaço para crítica e reflexão. E a gente acaba realmente ficando muito angustiado. O que a gente está querendo fazer aqui hoje com vocês, diferentes visões, é trazer um espaço para reflexão, né? Porque realmente chegou num ponto que as pessoas estão muito incomodadas e estão tendo muitos problemas. Enfim, então acho que é o momento de a gente poder trocar e espero que vocês aproveitem o resto das palestras. Muito obrigada.